vamos continuar a falar como funciona a cota capital para os associados das cooperativas. O presidente do Sistema FAESC-Senar fala sobre a webinar a ser realizado no dia 27 de agosto. Você vai conhecer algumas variedades de feijão produzidas pela Epagri em Santa Catarina. Nos preparativos para a próxima safra de milho, saiba como se prevenir contra a cigarrinha do milho. Agricultor, você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro? Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura. Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro. Não dê um passo atrás. Compre fertilizante de primeira linha. Ele garante maior resultado na sua colheita. Nobre Alga Mais com alga marinha já comprovou sua eficiência. Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais. Você terá maior produtividade na sua lavoura. Peça já na sua cooperativa. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a Fecoagro está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados Fecoagro, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmino, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. Alô, gente do cooperativismo e do agronegócio. A cota capital é o resultado da participação do associado na cooperativa, que começa a contabilizar quando ele ingressa na organização. Quanto mais o associado negocia com a cooperativa, maior será a sua participação nos resultados. A capitalização acontece anualmente, sempre após a aprovação das contas pela Assembleia Geral das Cooperativas. No caso da Cooperalfa, desde 1998, quando as cotas começaram a ser pagas, já foram injetados mais de 230 milhões de reais. Então vamos conferir como esse modelo funciona na prática na segunda parte desta reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. É uma honra tê-los aqui, principalmente se falando de regional, né? Então a gente reuniu 7 municípios, regional São José do Cedro, e trouxemos todos aqui para esse grande evento, essa valorização do associado, que é a hora dele receber aquilo que ele produziu durante o período que ele foi associado, ou que ele é associado. Hoje você percebe esse produtor, ele está mais fiel, fazendo mais negócios com a cooperativa, entendendo que esse negócio vai voltar para ele. Com certeza, a gente faz um trabalho desde cedo, desde quando o jovem associa, a gente inclusive tem grupo de jovens que a gente trabalha muito forte em cima disso, e fazendo com que ele entenda que quanto mais ele trabalha com a cooperativa, mais retorno ele vai ter. Para esse seleto público que esteve aqui, a Cooperalfa preparou uma palestra com a comunicadora e cantora Grace Hora. Ela falou sobre a Aliança da Prosperidade. Um conteúdo que vem ao encontro exatamente do que acontece entre uma cooperativa e o seu cooperado, onde ambos, com a sua parte, a sua importância e a sua contribuição, prosperam em conjunto. Então, são ingredientes muito bacanas, falo de ferramentas, falo de comportamentos, onde ambos prosperam com o cooperativismo como um gesto de amor, acima de qualquer coisa. Na verdade, ela é uma relação que ela precisa ser madura e de confiança, né? Perfeitamente. A maturidade nesse relacionamento, a confiança mútua, a participação, a entrega e o sentimento de responsabilidade para com o resultado da cooperativa é de ambas as partes. E é por isso que essa aliança funciona e aqui é uma prova disso. Essa distribuição de cotas vem comprovar que pessoas que cooperam, prosperam. Claro, e também cantou, emocionando o público. Sou
seu Clemir e o seu Pedro foram beneficiados com a cota capital. E nós fizemos questão de estar nas duas propriedades, que trabalham com leite e grãos, para entender os benefícios que esse dinheiro traz para o cooperado. O seu Pedro, que tem uma família linda e os netos crescendo, usou parte desse retorno como investimento. A outra, para cuidar da saúde. No princípio a gente nem pensava em cota capital, porque a gente era amador, né? A gente se associou e tal. Mas com o passar do tempo a gente foi incentivado a isso. Mas quando lá a gente recebeu, daí a gente deu valor para o que era. E o que o senhor fez com esse dinheiro? Na época eu enfrentava dificuldade, meu pai bastante doente, né? E minha mãe também. E daí a gente procurava nos afazeres de casa, né? Que tem a conta para pagar, essas coisas, e a gente foi levando assim. Até agora não deu para a gente viajar, não deu para a gente curtir nada. Vamos ver a partir dessa última agora se vamos conseguir isso. Mas é um dinheiro que vem em boa hora, né? Seja pro motivo que for, enfim, é um bom dinheiro. A gente não esperava ter esse dinheiro, porque é que nem você disse, né? É um dinheiro que vem, é um susto. Então, quando aparece, é uma poupança, a gente tem que saber aproveitar também. Um dinheiro extra, praticamente, que é que nem uma poupança, né? É isso aí. E o produtor, ele vai trabalhando, ele não fica pensando nisso, né? Vai acumulando o que é bom. Sim, o que é bom, daí um tanto vai para a cota capital e tudo mais, por isso a gente sempre procura fazer o certo, né? Porque sabe que tem o retorno. E vocês são fiéis à cooperativa? Sempre fomos. A gente só não compra roupa na Alfa de vestir e nem gasolina, porque lá não tem. Lá senão, é isso aí. Já o seu Clemir investiu na propriedade e no lazer, porque com os filhos criados e os netos chegando, era hora de cuidar do seu bem mais precioso, a dona Claudete. Foi muito gratificante. Deus, Olívio, eu nem imaginava que chegava tão rápido assim. Foi uma festa linda e uma festa cooperativa. Estou de parabéns à nossa família Alfa. Eu só tenho a agradecer a Deus primeiramente e depois a família Alfa. Muito bem organizada. Estou contente, eu estou muito feliz. Hoje o senhor diz que vale a pena ter feito toda essa relação de confiança com a cooperativa? Valeu a pena. Lá no início, quando eu me associei, eu escutava, né? Outros falavam que associando na Alfa tu vai ter uma cota capital, futuramente tu vai ter um dinheirinho para te aproveitar, viajar, usufruir do que tu quiser. Eu disse, mas vai demorar a chegar. E chegou rápido. Nem eu imaginava que chegou tão rápido. E esse dinheiro serve para quê hoje? O senhor já tem em mente o planejamento dele? Eu vou investir 50%, eu vou investir na minha propriedade. E 50% eu vou em viagem. Conhecer lugares, conhecer e viajar. Vai pegar a dona Claudete e vamos embora. Vamos com a esposa e vamos viajar. Conhecer o mundão velho. Deixa a piazada trabalhando, né? É verdade. Eles são mais novos, já tem sucessor, vão conseguindo. Isso é só bênção, né? Porque desde pequeno a gente criou eles aqui, foram crescendo, foram para a escola, né? E tudo, de repente, assim, eles já estavam grandes, foram para a faculdade, as meninas, né? E o Dani... lembrar que ele vai ser o nosso sucessor, isso não tem... Não tem preço que pague. Não tem preço que paga. Ser fiel à cooperativa rende uma vida digna e um futuro sossegado. Rende satisfação. Como diz a música, onde a fé habita, a paz encontra harmonia. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. No quadro Temática desta terça-feira, vamos acompanhar o comentário do presidente do Sistema FAESC-Senar, José Zeferino Pedroso, que fala sobre a webinar que será realizada no dia 27 de agosto sobre o mercado dos principais grãos. Hoje temos um convite especial às nossas lideranças sindicais, aos produtores rurais, aos técnicos, especialistas e demais profissionais do setor produtivo. No dia 27 de agosto, às 19 horas,
vamos ter mais uma edição da webinar promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, e pela Safras e Mercados. O tema em destaque será o cenário de oferta e demanda global, as perspectivas do mercado de milho e da soja, com o especialista das Safras e Mercados, Paulo Molinari. Nós queremos aproveitar para reforçar que aproveite essa oportunidade de ficar por dentro das projeções e dos cenários do setor agropecuário sem precisar sair de casa. Desde o ano passado, mantemos essa importante parceria com as Safras e Mercados, uma empresa reconhecida como consultora líder em agronegócio. Com isso, realizamos eventos online mensais para informar sobre as mudanças no cenário macroeconômico e as perspectivas nos principais segmentos do agronegócio catarinense. As apresentações são conduzidas por palestrantes renomados que acompanham de perto os mercados nacionais e internacionais do setor do agronegócio. Nossos participantes receberam informações valiosas que auxiliam na tomada de decisões estratégicas e no planejamento da produção e na comercialização das suas safras. Importante mencionar que temos recebido avaliações dos participantes destacando o quanto esses eventos têm contribuído para a tomada de decisões e para melhor planejamento da produção e venda de suas safras. Fica o convite para a próxima edição, que vai ser no dia 27 de agosto, às 19 horas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da FAESC. O formulário é simples e breve. Acesse nosso site e garanta a sua participação. Mais informações, entre em contato com os nossos sindicatos rurais ou de produtores rurais da sua região. E agora confira os assuntos que vamos ter depois do intervalo. Conheça algumas variedades de feijão produzidas pela Epagri em Santa Catarina. Nos preparativos para a próxima safra de milho, saiba como se prevenir contra a cigarrinha. Agricultor, você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro? Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura. Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro. Não dê um passo atrás. Compre fertilizante de primeira linha. Ele garante maior resultado na sua colheita. Nobre Alga Mais com alga marinha já comprovou sua eficiência. Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais. Você terá maior produtividade na sua lavoura. Peça já na sua cooperativa. E nessa segunda parte do programa é hora de falarmos de um dos alimentos mais consumidos no mundo, o feijão. Item básico na alimentação diária, o feijão continua o favorito dos brasileiros. O grão é cultivado tanto em lavouras de subsistência quanto em plantações altamente tecnificadas. A Epagri desenvolve pesquisas de melhoramento genético para disponibilizar no mercado sementes melhores adaptadas ao solo e ao clima do Brasil. A reportagem do programa SC Agricultura. O feijão é popular na culinária brasileira. De norte a sul, na maioria das mesas, ele sempre está presente. A dupla inseparável arroz com feijão combina no prato e traz os nutrientes necessários para uma dieta saudável. Cada região tem as suas preferências. Por isso, no Brasil são cultivados vários tipos de feijão. Os campeões de consumo são o feijão preto e o carioca. 70% do feijão produzido no Brasil vem da agricultura familiar. Em Santa Catarina, esse número chega a praticamente 100%.
Para atender a demanda dos produtores por semente de qualidade, há 20 anos a Epagri desenvolve pesquisas com essa cultura. E nós vamos conhecer um pouco mais o trabalho realizado aqui no CEPAF, em Chapecó. Aqui nós estamos numa multiplicação de semente genética da cultivar de feijão SCS 204 Predileto. É uma cultivar de feijão preto e a gente faz esse tipo de multiplicação tanto no período de safra quanto no período de safrinha. Todas as 4 cultivares hoje lançadas e recomendadas para plantio em Santa Catarina são multiplicadas pela Epagri e disponibilizadas tanto aos nossos multiplicadores de semente quanto aos produtores rurais via extensão rural em cada município de Santa Catarina. Um importante trabalho de melhoramento genético da Epagri, né, Sidney? Exatamente. Já temos aí 5 cultivares lançadas e temos outras pesquisas relacionadas também ao tema, né? A gente busca saber a melhor época de cultivo, a densidade de semeadura, inclusive a quantidade de adubo que se deve colocar nessa cultura, potencializando o rendimento, né? Sempre pensando o quanto o produtor rural pode estar colhendo a mais nesses campos de cultivo. Qual é a produtividade média de feijão que o agricultor colhe? Depende. Durante o período de safra, a gente tem produtividades maiores porque o ciclo de chuva é mais regular. Então a gente consegue chegar aí a 3.500, 4.000 kg por hectare com as cultivares da Epagri, né? Durante o período de safrinha, que é esse período agora que a gente está fazendo as gravações, a gente tem um potencial um pouquinho inferior porque a gente tem mais períodos de seca. Então se colhe entre 2.800 a 3.000 kg por hectare. Óbvio, o foco e o objetivo do programa é sempre ter cultivares mais produtivas. Então um lançamento ele sempre vai ser superior àquelas cultivares que a gente tem na linha, né? Por isso que se chama melhoramento genético de feijão. Além de colher mais, que outras vantagens o produtor pode ter utilizando essas sementes da Epagri? Bem, no nosso melhoramento a gente sempre foca em resistência a doenças. Então hoje com as cultivares recém-desenvolvidas, superiores para tolerância e resistência a doenças, o produtor rural precisa utilizar menos fungicida a nível de campo. São menos aplicações e menos dinheiro gasto também para produzir, então aumenta a lucratividade. Além disso, essas cultivares também são mais tolerantes a períodos de seca e o que ocorre, né, gradativamente vem aumentando aí no passar do tempo, então essas cultivares também vão superar esses obstáculos melhor e também vão manter o potencial produtivo mesmo frente a períodos curtos de seca. Esses são os 4 cultivares de feijão da Epagri disponíveis para semeadura em Santa Catarina. O feijão SCS 205 Riqueza de grão carioca tem maior tamanho de grãos, maior resistência à antracnose e maior rendimento industrial nas nossas avaliações com peneiras. SCS 204 Predileto é o do grupo de grão preto, possui também resistência a raças de antracnose, maior rendimento de grãos e maior rusticidade, mais indicado para produtores que querem fazer um plantio com menor uso de agroquímicos. Este aqui é o SCS 208 Querência, também cultivar do grupo carioca, com resistência à antracnose e outras doenças a nível de campo, principalmente relacionadas à vagem, alto rendimento de grãos a nível de lavoura, e um dos nossos maiores potenciais na avaliação de cultivares para Santa Catarina. Nosso último cultivar é o SCS 206 Potência, foi recentemente lançado pelo programa, é do grupo preto, tem alto potencial de rendimento de grãos e resistência a principais doenças. A grande diferença tecnológica dele é o porte agronômico das plantas e a capacidade de plantio em todos os locais em Santa Catarina. Então nós temos Riqueza, Predileto, Potência e Querência. Feijões produzidos aqui no Centro Especializado de Pesquisa para Agricultura Familiar em Chapecó. O consumidor já pode encontrar esses feijões disponíveis nos mercados? Sim, algumas cidades possuem entrega direta dos produtores. Em alguns restaurantes também temos parceria diretamente aí com a Epagri.
e caso o consumidor queira comprar diretamente, a gente pode indicar quais são os produtores rurais que estão multiplicando essas sementes. Os preparativos para a próxima safra de milho já começaram. Em breve, as primeiras lavouras começam a ser plantadas. O período inicial da cultura é um dos mais importantes quando o assunto é controle de cigarrinha. Veja a entrevista feita pelo Alfa TV. Olá, tudo bem? Estamos aqui com o Dr. Leandro Ribeiro, pesquisador, entomologista da EPAGRE. Estamos aproximando do momento agora extremamente importante, que é o plantio da próxima safra da cultura do milho. Diante disso, a gente tem sofrido nos últimos anos com uma pressão bastante grande da cigarinha, né? Uma praga de extrema relevância para a cultura do milho. E nesse sentido, doutor Leandro, eu gostaria de fazer uma pergunta inicial, que o senhor trouxesse para nós algumas informações de como as condições climáticas do inverno que nós estamos vivendo vem impactando na dinâmica da praga neste ano e como a população desta praga vai impactar nesse novo ciclo da cultura que vai ser implantada. Tiago, nós tivemos algumas geadas ocorrendo em grandes intensidades, principalmente aqui no final de junho, início de julho, que foi bastante abrangente em boa parte das regiões do estado de Santa Catarina. No entanto, apesar de tardia, elas foram fundamentais para reduzir a proliferação do miritiguera e, obviamente, a gente já tem observado isso também no nível de infestação da cigarrinha do campo, principalmente nessa condição de entre-safra, que é um ponto-chave para nós termos uma maior pressão populacional. Então, o que eu posso passar para o agricultor e que os monitoramentos que nós estamos conduzindo têm indicado é uma menor pressão populacional em relação aos 2 anos anteriores. Obviamente, ela está presente, sim, em baixas densidades e o que chama muita atenção é a questão dos microclimas, principalmente nas regiões próximas a rios, a lavouras na qual nós temos essas condições na qual não ocorre geadas em grandes densidades. Então ali, obviamente, aí nós temos a permanência do miritiguera e, obviamente, a permanência da praga. Então esse é o momento na qual nós temos que ter um pouquinho mais de alerta na implantação dos cultivos e, obviamente, no manejo subsequente. A cigarinha ela consegue sobreviver somente na cultura do milho ou ela consegue sobreviver em plantas beira de mato, outras culturas também ela consegue se adaptar? Ela usa o milho ou os seus parentais para multiplicação ou para a continuação do seu ciclo biológico. No entanto, ela pode utilizar diversas espécies, principalmente de gramíneas, como plantas abrigos. Então, nesse caso, ela pode sim estar se alimentando em plantas de capoeira, em plantas de cobertura, essas gramíneas que nós utilizamos. No entanto, ao se alimentar dessas plantas que não são adequadas para a sua reprodução, ela tem uma redução na sua longevidade. Então, esse período de vazio sanitário feito de forma natural pela ocorrência de geadas teve um aspecto bastante positivo, porque, sem dúvida alguma, esses insetos não terão a mesma longevidade quando está se alimentando no seu hospedeiro preferencial, que é a cultura do milho. Legal. Nós temos um ponto também que é o plantio em micro-regiões escalonado em diversas épocas diferentes de plantio. De que forma essa prática ela interfere e nos remete a um cuidado diferencial quanto a esse ponto? De que maneira nós podemos nos atentar para minimizar o impacto nesse ponto? Legal. A cigarrinha do milho gosta de plantas nos primeiros estágios de desenvolvimento. Então, essa condição na qual nós temos esses mosaicos produtivos com semeaduras desincronizadas favorece muito a praga dispersando de lavoura em lavoura e a cada dispersão que ela vai ocorrer, a cada passeio que ela dá entre os vizinhos, ela acaba aumentando a disseminação das doenças que ela atua como inseto vetor. Então, nesse caso, a gente tem que ter um cuidado bastante grande nesse ano em relação à ocorrência de geadas tardias, de acordo com os mapas climatológicos tem indicado essa possibilidade de ocorrência. Então, a gente alerta o produtor para que busque fazer dentro de um contexto regional, dentro de microbacia, uma semeadura muito mais sincronizada, porque isso vai ter um aspecto na diluição da população entre as lavouras, a evitar que nós tenhamos esses saltos, essa dispersão da cigarrinha lavoura a lavoura e também a ocorrência de um manejo mais uniforme.
quando nós tivemos a adoção de um manejo mais regionalizado, nós temos uma queda na população em virtude dessa adoção dessa prática sincronizada de manejo. São vários pilares que compõem o manejo dessa praga tão importante, né? Então, considerando o momento que nós estamos vivendo agora, onde o agricultor já fez o manejo de plantas guachas, né? Já definiu o híbrido a ser plantado, aí um híbrido com uma boa tolerância ao complexo de enfezamentos, né? Uma dessecação antecipada, daqui a pouco bem realizada, né? E o plantio vai acontecer agora muito próximo, né? Quais são os próximos passos que o agricultor deve se atentar, pensando em dar sequência nesse manejo da cigarrinha? Após a emergência da cultura, um ponto-chave é nós fazermos um manejo químico associado ou não a produtos biológicos, que é o pulo do gato do manejo de cigarrinha, tratamento precoce. Quanto mais cedo a cigarrinha entrar na nossa lavoura, maior vai ser o impacto no momento da colheita ou no estágio reprodutivo, com o aumento da incidência e severidade das doenças complexo de enfezamento. Então, para isso, o produtor já deve estar preparado com o inseticida comprado, principalmente aí pensando no momento de maior sensibilidade da cultura, na qual nós chamamos de período supercrítico, na qual vai da emergência até o estágio de 5 folhas. Esse é o momento que o agricultor não pode abrir mão do manejo, independentemente do nível populacional na qual estamos falando. Obviamente, estendendo esse manejo até o estágio de 8 a 10 folhas, na qual a gente tem condições operacionais para fazer um bom manejo, utilizando as ferramentas de controle químico e também associada a controle biológico, na qual tem mostrado um papel bastante importante no manejo de todo esse patossistema. Legal, acho que aqui é a dica, né? A gente tem vários pontos a serem levados em consideração, né, doutor? Acho que o monitoramento, sem dúvida nenhuma, é uma peça-chave para a gente ter uma boa eficiência no manejo dessa praga, né? Então, estar muito atento desde a fase agora de pré-plantio e principalmente, como foi comentado pelo Dr. Leandro, esse monitoramento nas fases iniciais, que é o momento de maior sensibilidade da cultura do milho, né, para esta praga, né? Exatamente, a gente tem obviamente aqui dentro da cooperativa também à disposição armadilhas adesivas amarelas, na qual o agricultor pode utilizar com uma tecnologia bastante barata para fazer o monitoramento dentro de cada um do seu talhão. Então, posicionar essas armadilhas mais no entorno das lavouras e, obviamente, fazer a vistoria a cada 2 a 3 vezes por semana vai dar um indicativo para que ele faça o manejo no momento que precisa ser feito, ou seja, no momento da detecção da praga. Afinal, é um inseto na qual nós temos um processo de alimentação de meia até 6 horas, dependendo muito do patógeno, a inoculação ou a transmissão desses patógenos, na qual depois nós não temos muito o que fazer. Então, fazer o manejo no momento que precisa e utilizando essas ferramentas de monitoramento que estão disponíveis muito barato aqui dentro da cooperativa, vai ser um ponto-chave para o sucesso da cultura, obviamente, e de todo o manejo fitossanitário, principalmente ligado à cigarrinha do milho. Dr. Leandro, gostaria já de agradecer a sua disponibilidade para estar aqui junto conosco, levando algumas informações extremamente pertinentes para os nossos associados e clientes. E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final, né, de manejo para essa praga, que a gente está aprendendo a conviver com ela, né, de difícil controle, porém que é sim possível a gente produzir milho ainda buscando altos tetos produtivos e convivendo com essa praga. Sem dúvida, Tiago, esse é um problema que está de longa data no país, mas que a partir da safra 2021 tomou uma proporção e uma intensidade aqui em Santa Catarina, na qual nós não esperávamos. No entanto, a integração dessas estratégias, a adoção do manejo regionalizado já tem indicado, nas safras anteriores, com pressões populacionais muito mais elevadas do que nós vamos observar possivelmente na próxima safra, produtores chegando a patamares de produtividade acima de 200 sacos por hectare. Então isso não indica que, sem dúvida alguma, esse inseto vai trazer algumas lições, algumas mudanças em termos de manejo e vai colocar a cultura do milho em outro patamar de produtividade, possibilitando, sem dúvida alguma, nós atingirmos níveis de produtividade acima de 16 toneladas, na qual os nossos dados indicam que é possível produzir aqui em Santa Catarina. E com os preparativos para a safra de milho e os cuidados com a cigarrinha, vamos encerrando por aqui o nosso Cooper News SC de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte e cooperado abraço e até o próximo encontro.